Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra casa. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor, neste tempo de Quaresma, o Senhor pede que nós o escutemos. Nós que estamos tão habituados ao barulho do mundo, nós que temos tanta dificuldade em fazer silêncio, não apenas um silêncio exterior, esse nós conseguimos, mas o silêncio mais profundo, um silêncio interior, nós precisamos aprender a fazer silêncio para assim e somente assim ouvirmos a voz de Deus. Deus não muda. Deus continua falando, assim como falou desde o início da criação, assim como falou com Adão e Eva, assim como falou com Abraão, Isaque, Jacó, José, assim como falou com os profetas Jeremias, Isaías, assim como falou com os reis de Israel, Salomão, Davi, assim como falou diretamente aos apóstolos por meio de seu Filho. E nós escutamos no Evangelho essa bonita afirmação: Deus, de muitos modos, de muitas maneiras, falou ao seu povo, mas agora, nos últimos tempos, falou a nós por meio do seu Filho. Pois este Deus que continuamente fala, Ele fala também com cada um de nós.
E nós, às vezes, não escutamos. Não escutamos porque estamos mergulhados num barulho constante. Não escutamos porque não deixamos para Ele tempo em nossa agenda tão apertada. Às vezes, no máximo, quando nos sobra um espaço, nós o encaixamos. Às vezes não escutamos a Deus porque estamos tão atentos a nós mesmos, porque estamos tão voltados para nós mesmos que somos incapazes de ouvir a sua voz. Outras vezes não o ouvimos porque estamos com os ouvidos da alma surdos, assim como nós ouvimos no Evangelho. Aquele homem não podia falar porque tinha um demônio que o impedia. Às vezes nós não podemos escutar a Deus porque nós temos tantas coisas do mundo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa semana, dentro do nosso domingo, que Deus se afasta de nós e fica esperando com amor de Pai, que nós lhe abramos o coração, que nós lhe abramos os ouvidos, para assim Ele falar conosco. Ouve, meu povo, oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Como ouvir a voz de Cristo? Como ouvir a voz do Senhor? Em primeiro lugar, ouvindo a sua palavra. Na palavra de Deus está condensada para nós tudo que Deus quis nos falar. Todo o seu amor está presente nas Sagradas Escrituras. Toda a sua bondade, toda a história de sua generosidade para com o seu povo estão gravados nos livros sagrados. Nós, nessa quaresma, nos propomos talvez de ler mais a Bíblia. Quem sabe ler um evangelho inteiro do começo ao fim. Quem sabe ouvirmos mais a Bíblia na televisão, no rádio. Quem sabe prestarmos mais atenção enquanto a leitura está sendo proclamada para nós. Quem sabe fazer espaço à palavra de Deus na nossa vida. Cristo nos fala por sua palavra. Mas também, amados irmãos, Cristo nos fala através do nosso dia a dia. Cada momento do nosso dia, o Senhor nos fala. Como seria bom que hoje, antes de dormirmos, cada um de nós parasse por um momento e procurasse responder essa pergunta. No dia de hoje, onde foi que o Senhor me falou? Em qual momento do dia eu poderia dizer que ali eu ouvi a voz de Deus? Quem sabe a voz de Deus através de uma pessoa que chegou para nós. Quem sabe a voz de Deus através de uma situação difícil que nós vivemos hoje. Ali estava a voz de Deus. Ali estava o grito do Senhor para nós. Nós meditamos recentemente, amados irmãos, a história de Lázaro e do rico Epulão, como chama na Bíblia. Aquela parábola que Jesus contou. Um rico que vivia de banquete em banquete, um rico que vivia vestido de roupas finas, e na porta dele um pobre cheio de feridas, esperando que caísse uma migalha da mesa do rico para ele comer. E no final, o rico e o pobre morrem. Mas do outro lado da vida, o pobre recebe a bem-aventurança, o pobre recebe a salvação, e o rico vai para o inferno. E o rico lá no inferno pede a Abraão que ele mande, pelo menos Lázaro, avisar os irmãos dele que
ele tinha se perdido e que os irmãos, se não mudassem de vida, também se perderiam. E Lázaro estava todos os dias na porta do rico. Lázaro era a voz de Deus na porta do rico, e ele não ouviu. Agora, depois de morto, ele quer que Lázaro ressuscite e vá avisar os irmãos dele. Ele que não ouviu a voz de Deus enquanto Lázaro estava presente no meio deles. Amados irmãos, nós às vezes fazemos a mesma coisa. Deus nos fala de modo ordinário. Deus nos fala nas coisas do dia a dia, Deus nos fala nas coisas simples. Mas às vezes nós queremos ouvir a Deus de modo extraordinário, num morto que ressuscita. Deus fala conosco na palavra, Deus fala conosco nos acontecimentos do dia. Mas Deus fala conosco através da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo um dia disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Escutar a voz da igreja. Escutar a voz da igreja, em primeiro lugar, na liturgia. A liturgia fala. A liturgia nos comunica. Por exemplo, porque nestes dias de Quaresma não temos flores, porque é um tempo de penitência. As flores lembram alegria. É um tempo de penitência, é um tempo de sobriedade, é um tempo de pararmos. Veja, pelo simples fato de ter ou não ter flores, nós já escutamos a voz da igreja que nos falam: viva sobriamente o tempo da Quaresma, viva o tempo da Quaresma em penitência, viva o tempo da Quaresma mais voltado para o essencial. Amados irmãos, Jesus nos fala através da igreja pela liturgia, mas nos fala através da igreja por meio dos pastores sagrados, por meio do Papa, por meio do bispo, por meio dos sacerdotes, por meio dos diáconos. Cristo continuamente fala. Nós ouvimos a voz do Papa, nós ouvimos quando o Papa, pelo menos 2 vezes por semana, o Papa explica o Evangelho do domingo, aos domingos, o Papa explica uma coisa da fé às quartas-feiras, e hoje nós temos na nossa mão, no aplicativo da paróquia, tem ali a mensagem do Papa todos os dias para nós. O nosso bispo, os nossos sacerdotes, tantos sacerdotes bons que estão na televisão, que estão no rádio, ali Deus nos fala, ali o Senhor comunica para nós a sua mensagem. Mas também Deus nos fala por meio do catequista, da catequista, por meio de qualquer batizado, porque pelo fato de sermos batizados, o Espírito Santo está em nós, e esse Espírito fala. Um dos dons do Espírito Santo é o dom do conselho. Às vezes um irmão nosso nos dá um conselho, e esse conselho veio de Deus para nós, através daquela palavra, através daquele gesto, às vezes um sorriso, às vezes um abraço. Ali Deus utilizou-se daquele irmão nosso para nos transmitir a sua voz. E o que Deus nos fala? Será que nós poderíamos resumir tudo que Deus nos fala? Será que seria ousar demais? Deus que é infinito, o que Ele poderia nos dizer? Deus nos diz 2 coisas: ame a mim e ame aos outros. Toda a lei e os profetas se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo. Você quer viver bem a Quaresma?
ame a Deus e ame ao próximo. Você quer viver bem o seu batismo? Ame a Deus e ame o próximo. Você quer viver bem o seu matrimônio? Ame a Deus, ame o próximo. Você quer ser um bom cidadão? Ame a Deus e ame o próximo. Tudo que Deus nos diz, nada mais é, porque sempre nos leva para isso, nada mais é do que o amor que eu te dei, você precisa retribuir a mim e aos outros que eu coloquei na tua vida. E aí nós percebemos, amados irmãos, que a quaresma é muito mais do que deixar de fazer algumas coisas, do que participar disto ou daquilo. A quaresma é voltar ao essencial, e o essencial é o amor de Deus. Este Deus que me ama e que pede que eu o ame através dos irmãos e das irmãs. Que Nossa Senhora, a mulher do amor, nos ajude a compreendermos esta verdade, para vivermos bem a quaresma e assim nos prepararmos para a Páscoa. Não somente a Páscoa agora de abril, mas a Páscoa definitiva, ou seja, o nosso encontro com o Senhor no céu. A verdadeira Páscoa não é somente esta que celebramos todos os anos. A verdadeira Páscoa será a nossa passagem deste mundo para o Pai, desta vida passageira para a vida plena, deste caminhar em meio ao claro escuro da fé para amanhã sem ocaso do nosso encontro com o Redentor nos céus. A Ele pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Façamos o nosso ofertório, ofertando ao Senhor